Olá, uma das nossas grandes lutas pela confessionalidade é resgatar historicamente em que momento a nossa confissão foi cunhada. E ela foi cunhada em momentos difíceis tanto no Estado, tanto no mundo, na Europa, por assim dizer, como na própria igreja. Havia muita confusão em relação à doutrina, em relação a culto, em relação a como os crentes deveriam lidar no seu dia a dia. Portanto, aqueles homens, eles tinham 3 lemas que eu creio que é extremamente importante para nós resgatá-los, uma vez que nós também estamos vivendo em dias em que, tanto fora da igreja, as loucuras estão aí no Estado e na forma como se tem governado, e dentro da igreja nós temos percebido esse desmando, esse desvio, e talvez ficamos como Abacuque, né, olhando e dizendo: Senhor, não vais fazer absolutamente nada, a lei está frouxa, cada um faz aquilo que bem entende. E quais seriam esses 3 lemas que esses homens viveram para poder cunhar a confissão de fé e os símbolos de fé que nós abraçamos em Westminster e que nós precisamos hoje? Seriam eles: o primeiro, pureza na doutrina; o segundo, santidade na vida; e o terceiro, simplicidade no culto. Não necessariamente nessa ordem, mas eram os 3 lemas que eles trouxeram para as suas próprias vidas, igrejas e ministérios. E evidentemente esses 3 lemas nos ajudam a fugir de alguns extremos. O primeiro deles, pureza na doutrina. Nós precisamos nos livrar do literalismo dispensacionalista. Por outro lado, precisamos nos livrar do alegorismo liberal. Não, nós precisamos interpretar a Bíblia e trazer a simplicidade, a pureza daquilo que a palavra de Deus nos diz dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto textual e seguindo o tipo de linguagem que cada texto traz para nós. Portanto, a nossa doutrina é simples, ela é pura, e os nossos símbolos de fé trazem essa interpretação, evitando esses extremos. Em segundo lugar, a questão da simplicidade no culto também nos faz nos livrar de alguns extremos, das loucuras pentecostais, né, que pode trazer para dentro do culto aquilo que quer e bem entende, como que extravasando aquilo que daqui a pouco a gente vai ver em relação à santidade na vida, o fundamentalismo sufoca. Mas por outro lado, não apenas nos livramos das loucuras pentecostais, como também precisamos nos livrar de cultos pseudo-reformados que na verdade não passam de ofícios fúnebres, por conta da sua tristeza, por conta da forma totalmente engessada como muitas vezes as pessoas interpretam o princípio regulador do culto. Não, o culto é simples, o culto ele traz os seus elementos segundo foi estabelecido no princípio regulador, e esses elementos são a palavra de Deus pregada e lida, a oração e o cântico de salmos e os sacramentos. Portanto, a simplicidade do culto. E, em terceiro lugar, a santidade na vida, evitando de um lado, como nós já falamos aqui, o fundamentalismo, que proíbe, não pode isso, não pode aquilo outro, e por outro lado também evitando o antinomismo, ou a ideia da liberdade completamente dissociada da lei. Não, nós temos uma lei que nós amamos, que nós queremos seguir, que nós desejamos segui-la. Portanto, esses 3 lemas, pureza na doutrina, simplicidade no culto e santidade na vida, é o que nos impulsiona também a buscarmos a confessionalidade na nossa igreja. Que Deus possa abençoar a nossa igreja e os pastores.